Boa noite a todos. Presença luminosa de nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui entre nós. E é uma alegria poder participar, todos juntos aqui, da reflexão do Evangelho de Jesus. E hoje nós escolhemos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos, o título do capítulo é Amai os vossos inimigos, é o capítulo mais difícil que tem para que possamos dar cumprimento a isso. E hoje nós vamos fazer a nossa reflexão do porquê e como que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus passa esse ensinamento, que nós devemos amar os inimigos, e é uma tarefa tão difícil. É uma tarefa muito difícil essa. E aí nós vamos, para podermos fazer a nossa reflexão, nós vamos entrar na faixa vibratória de nosso Mestre Jesus, fazendo a leitura do texto evangélico. Então, ouçamos o texto evangélico para trazer Jesus nesse ambiente. Ele já está aqui representado pelos benfeitores espirituais, uma grandiosa hierarquia, que escolheram esta casa abençoada para servir ao nosso Mestre, para evangelizar, para tocar mentes e corações, para que possamos fazer a nossa renovação. Então, quando nós lemos um trecho do Evangelho que vai dar apoio à nossa conversa, à nossa reflexão, nós trazemos Jesus para a nossa casa mental. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá no capítulo 5, Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 20, e também nos versículos de 43 a 47. E aí nós temos em Lucas, capítulo 6, e se vós amais somente aqueles que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filho do Altíssimo, que faz o bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Então, nós estamos ouvindo aqui no texto evangélico Jesus exortando para que não paguemos o mal que nos fizeram, as injúrias, as ofensas e tudo de ruim que nos fazem,
e não paguemos com o mal. E aí, é uma tarefa difícil para todos nós, os cristãos com Cristo e, pior ainda, os que se dizem cristão sem Cristo e os meio cristãos. Essa tarefa é muito difícil. Amar o nosso inimigo, aquele que se posiciona como o nosso adversário. É uma tarefa muito difícil. E nós temos que trazer esse tema para a nossa reflexão, porque nós estamos vivendo numa fase do mundo que tudo está mudando e está muito conturbado. As pessoas estão conturbadas. Está tendo um desassossego muito grande, uma intranquilidade, está tendo muitas modificações em formas de vida, formas de trabalho. E Jesus vem trazer isso para nós lá na Palestina do primeiro século. Ele vem ensinar como nós devemos ter a nossa vida de relacionamento com o nosso próximo. Seja o nosso próximo dentro da nossa casa, do nosso lar, seja na vizinhança, seja na comunidade que nós frequentamos, seja no ambiente de trabalho, na nossa vida de relação. E isso é uma grande dificuldade na vida de todos nós, é o relacionamento com os nossos adversários. Todos nós temos adversários, todos nós. E Jesus, então, vem ensinar que não vale a pena pagar o mal com o mal. E ele vem ensinar como nós devemos amar, na essência da palavra. Nós devemos amar o nosso inimigo através do respeito que nós temos que ter com esse inimigo. E aí, Emmanuel, um grande trabalhador de Jesus, ele vem nos ensinar que nós não devemos ter a presunção, de acharmos que nós vamos viver uma vida de encarnado sem adversários. E ele explica por quê. Porque os adversários nos impulsionam para a nossa renovação. Porque eles funcionam, diz Emmanuel, que os nossos adversários funcionam como fiscais e examinadores das nossas vidas. E nós, como fiscais e examinadores da vida dos outros. A gente está sempre observando as atitudes alheias, as ações, o comportamento, os procedimentos. E aí, isso tem a serventia de quando é em relação a nós, em relação a esses que posicionam na vida de encarnado como nossos adversários e muitas vezes se transformam em não amigos, que é mais leve, e pior quando transformam-se em inimigos, que a animosidade cresce, e aí se transforma em inimigos. Então, como é esse amar que Jesus está pedindo para nós? Olha, não é para pagar o mal com o mal, é para amar o inimigo. Como que nós vamos amar? Respeitando opiniões. Não precisa concordar, mas respeitar precisa. Aí podemos falar a nossa opinião, falar a nossa verdade clara e mansamente, mas devemos respeitar a opinião do outro, respeitar as diferenças. Isso nós precisamos fazer. E esse inimigo que está posicionando como nosso adversário serve para que observemos a nossa conduta e que tomemos o necessário cuidado. E tomar cuidado significa renovação. Temos que buscar a renovação no trato.
com aquele inimigo. E aí Emmanuel explica para nós que um inimigo, nós podemos tentar a reconciliação, mas ele pode não aceitar a reconciliação. E aí, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entender que aquele irmão não está preparado para a reconciliação, devemos seguir adiante a nossa vida, fazendo o certo, tendo boa vontade e ficar, então, com a boa causa, ficar, então, com a nossa consciência tranquila em relação a ele. Então, nós vamos passar a respeitar a opinião, não pagar mal com mal, não fazer uso da vingança, não retribuir mal com o mal, e ter o quê? Discernimento. Nós temos que ter discernimento, que esse inimigo não está querendo reconciliação, que ele nos prejudica, que ele nos fere, muitas vezes tem uma palavra ferina, e cria mágoas. Essa mágoa, ela atua no nosso corpo espiritual, e ela mina as nossas boas energias, nos descompensa e gera doença em nós. E a doutrina espírita nos ensina tudo isso que Jesus já falou. Estender a mão, se necessário for. E perdoar, aplicar o perdão raciocinado. Muitas vezes, o perdão é aplicado não pelo sentimento, mas primeiro pelo nosso raciocínio. Se o irmão está sendo ignorante para conosco, vamos refletir que nós fomos muito ignorantes no passado. Ainda somos. Nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo. Estamos aqui num aprendizado, sobretudo de ordem moral. Está tendo uma avalanche nas vidas de todos nós, online, pela internet, em todos os lugares, de informações, uma avalanche de informações. Mas de ordem moral, nós somos ainda muito necessitados. E a doutrina espírita nos ensina, passa para nós instruções para fortalecer o que Jesus já veio falar para nós, que temos que melhorar a nossa forma de relacionar com o nosso próximo. Passar para ele a face do amor, estendimento de mãos, o amor que coopera, o amor que quer a reconciliação, mas respeita se esse inimigo ou não amigo não está preparado ainda. E aplicar esse perdão pelo raciocínio. Se esse irmão está ainda agindo na maldade para conosco, nós devemos entender que ele ainda não tomou consciência daquilo lá e que ele está com o amor adoecido. O amor que ficou doente está fazendo aquilo lá. Aquele irmão praticando a maldade, ele está com um psiquismo muito alterado. Ele não está totalmente conscientizado sobre o amor ao próximo, a essência do amor ao próximo. O bem que eu quero para mim, o meu irmão também quer para ele o bem. Então, Emmanuel pede isso para nós, porque a inimizade, ela vai trazer uma desarmonia muito grande na nossa vida. Ela vai trazer. Então, nós temos que lembrar, ele pede, renunciemos a achar que não vamos ter adversários aqui. Mas com Jesus é mais fácil. Com o ensinamento do nosso mestre, é mais fácil abrandar, amenizar as formas de relacionar com aquele não amigo. Criar em nós uma habilidade no trato com aquele irmão difícil
que causa conflito na nossa vida e muitas vezes até atrito de enfrentamento. Foi isso que Jesus quis dizer, não pague o mal com o mal. Jesus pediu que oremos por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Façamos para eles as nossas orações. Peçamos que as nossas preces, mesmo curtinha, que os alcancem para harmonizar o nosso eu individual, harmonizar o nosso emocional, não permitir que as nossas boas energias fiquem minadas, trazendo enfermidades para o nosso corpo. E aí, a doutrina espírita, ela apresenta algumas instruções para nós que têm valor de remédio, que vão remediar essas adversidades. Em primeiro lugar, é que tenhamos boa conduta, sempre. Vigilância de nós mesmos, busca de autoconhecimento, que quando nós buscamos o autoconhecimento, nós identificamos as nossas imperfeições e vamos fazendo um esforço para combater. E dentro da doutrina espírita, esse esforço de combate às nossas imperfeições se chama reforma íntima ou transformação íntima. E a doutrina espírita pede para que esperemos na passagem do tempo. Mas não é esperar o tempo passar acomodado, é esperar o tempo passar renovando todos os dias a nossa prece para o nosso anjo guardião, que alguns chamam, olha, meu protetor, outros, meu mentor. É o anjo guardião, é um ser superior, porque o Senhor não abandona ninguém aqui. E anjo guardião, todo ser humano encarnado tem um anjo guardião. Então, nós vamos pedindo a ele todos os dias, é um recurso valioso, um canal de comunicação com esse anjo guardião, que vai nos ajudar trazendo proteção, trazendo amparo, trazendo boas intuições e dando livramento de todos os malefícios quando for do nosso merecimento. Então, nós temos um valioso recurso da prece. E a caridade sempre para com o próximo, seja ele quem for, sem preconceito, sem julgamento. A caridade, sobretudo, a caridade de ordem moral, que é a paciência, a tolerância, a suportação, e é tão difícil de fazer, mas precisa fazer pelo exercício, começar pelo exercício. E de tanto realizar aquele exercício, caímos nas graças dos servidores de nosso Mestre Jesus, que vem insuflar em nós encorajamento, força interior, para que continuemos na caminhada, seguindo os ensinamentos de Jesus. E aí, na FEB TV, foi apresentado o caso de uma mãe que ela percebeu que o filho estava sendo vítima de uma obsessão. Sim, temos adversários desencarnados, porque o espírita aprende a ter um olhar para o passado, o presente, a atual reencarnação abençoada e o futuro. Então, nós podemos ter inimigos, adversários desencarnados, que muitas vezes não conseguem se desprender de nós e causam perturbação na nossa vida, no dizer de Paulo. Vamos fazer as orações, porque os inimigos, ele fala de uma forma poética, os inimigos estão pelos ares. São os nossos irmãos desencarnados. E aí, nós podemos, sim, por inimizades que já partiram dessa vida de um passado,
que nós tivemos, e agora nós recebemos o benefício do esquecimento, nós não lembramos, e causa perturbação na nossa vida, leve, moderada e até intensa. E essa mãe, voltando no relato da FEB TV, essa mãe, ela percebeu que o filho estava sendo vítima de uma obsessão pela perturbação que ele apresentava no lar, pelo modo como ele atuava no lar. Ela percebeu. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer oração para esse obsessor. Ela começou a pedir a misericórdia de Deus para ele, o encaminhamento, o arrependimento, e começou a fazer essas preces perseverantes. Com o passar do tempo, o filho foi melhorando e ela foi à casa espírita e veio uma mensagem para ela. A mensagem que veio para ela era do ex-obsessor do filho dela. Então ele disse assim: eu vou dizer agora com as minhas palavras, não com as palavras que está lá relatado, eu vou dizer com as minhas palavras. O obsessor disse para ela: olha, eu desisti de causar sofrimento e dor na vida do seu filho, não porque ele mereça, mas como que eu ia continuar perseguindo a mãe daquele que orava por mim e por meio das suas preces curou as minhas feridas, as feridas da minha alma. Eu não podia mais fazer isso, porque eu fui libertado. Eu fui libertado. E agora eu vou seguir o meu caminho. E aí veio a explicação. A oração da mãe quebrou as cadeias vibratórias do ódio, da raivosidade, da inimizade. E ele foi tocado de compreensão. E ele se desprendeu daquela vítima pelas preces da mãe dele. Aí nós vamos associar aí o que Chico Xavier fala para nós. Por oportuno falar disso, que no domingo nós celebramos, comemoramos o Dia das Mães. Chico Xavier diz para nós: a oração de uma mãe arromba a porta do céu. Então, Jesus, ele teve essa preocupação de passar esse ensinamento para não odiar, não jogar raivosidade, não pagar mal com mal, não retribuir mal com mal, mas orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Porque nós quebramos aquela barreira ruim, vibratória, das cadeias de ódio. E mesmo que esse irmão não queira a reconciliação, nós nos elevamos como uma coluna luminosa e recebemos a ajuda espiritual. E aí, para finalizar, é Emmanuel ainda que nos fala nesse livro Evangelho por Emmanuel. Ele fala aqui numa lição que se chama No Plano dos Inimigos. O ofensor apareceu diante de ti à maneira de um teste para o nosso aprimoramento moral. Injuriou, zombou, gritou, golpeou os nossos sentimentos, desafiou a nossa capacidade de tolerância, apedrejou os nossos ideais, escarneceu de nós, torturou, mas disse Jesus: ama teus inimigos. Ele recomendou que tomássemos ele, Jesus, por nosso modelo. Então ele pede, Emmanuel pede: mentaliza um homem estirado no charco. É razoável? Lhe estenda a mão.
com o objetivo de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes no barro. Olha aí o discernimento. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho nas chamas. O adversário é sempre alguém digno do nosso auxílio e auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre com desculpa de amor. Essa desculpa de amor é amor mal compreendido. Devemos fazer aquilo que ele, o nosso adversário, estima que nós fizéssemos. Nos nivelar com ele. Não! Se nós pagarmos mal com mal, retribuirmos mal com mal, que diferença nós temos dele? Ele não compreendeu Jesus. Que nós compreendamos. Assim seja, graças a Deus.